Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar, aí você tem a Rota das Emoções. A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades de conservação de forma inclusiva e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Seja bem-vindo, senador Everton. Muito obrigada pela presença. Senador, o senhor foi relator do projeto que criou a Política Nacional de Visitação às Unidades de Conservação. Um estudo do Instituto CEMEI aponta que o Brasil tem potencial para receber até 55 milhões de visitantes anuais em parque, mas atualmente esse número não chega à metade, né? Qual que é a importância de se criar uma política nacional de visitação para parques ambientais? Primeiro, dizer que nós estamos bastante felizes, porque o Brasil ele consegue mundialmente enfrentar várias agendas e várias pautas ao mesmo tempo e conseguindo dar respostas concretas. O ano passado nós votamos aqui no Congresso Nacional a questão da política do crédito de carbono. Isso tudo muito sintonizado com o meio ambiente. O mundo viveu a pandemia e hoje o governo conseguiu construir um bom acordo de um projeto de autoria do deputado Túlio Gadelha, de relatoria do deputado Hugo Mota. Eu tive a honra de relatar aqui no Senado Federal e agora o presidente Lula vai sancionar nos próximos dias o projeto onde cria essa visitação dos parques e você autoriza a criação dos fundos para que você possa fazer a gestão desses parques. Então, a importância, primeiro, é você ativar um importante braço da economia, porque o turismo, a visitação, ele quer dizer que é desenvolvimento, é dinheiro chegando lá na ponta. E é o dinheiro mais rápido, é a indústria do turismo. Ela gera emprego, a cadeia dela é fantástica. Você pega do toyoteiro, do agente ali de visitação, é do guia, é da cooperativa, é do restaurante, é do posto de gasolina, é das oficinas de lavagem depois do uso dos equipamentos, é de toda uma rede de hotéis, restaurantes, como eu falei, de artistas, porque nas cidades onde esses turistas se concentram logo após as visitações é onde eles querem lá ouvir uma boa música, comer uma boa comida regional, então tomar uma boa cerveja, um bom vinho. Então, você consegue fazer com que toda uma indústria, todo um mercado aqueça e possa funcionar com qualidade. Esse é o mais importante. Porque o grande desafio desse grande potencial que nós temos aqui no Brasil é fazer com que como explorar isso ao mesmo tempo que não seja um turismo predatório, não seja uma invasão de áreas preservadas que estão prontas para o mundo conhecer, repito, principalmente pós a pandemia, mas de que forma organizada para que não se vá para lá apenas lixo e destruição, possa se deixar dinheiro na região para que possa ajudar no desenvolvimento e na geração de emprego, na melhoria da vida das comunidades locais, que é o mais importante. Senador, o projeto ele amplia as possibilidades de exploração da visitação nos parques ambientais, né? Ele cria novas formas de parceria com a iniciativa privada, organizações sociais e também entre entes federados, né? Essa mudança ela gera algum debate entre quem defende a conservação e quem busca ampliar o acesso às áreas, né? O que muda em relação às políticas atuais de concessões de parques? Porque já existe Isso, concessão à iniciativa privada, o Parque da Tijuca, do Iguaçu, são bons exemplos, né? bons exemplos. O que essa política muda? O que inova? Você dá condição, primeiro, de dentro do plano de manejo e de uso, que já fica com os conselhos que faz a gestão. Cada parque tem o seu conselho. Muitos deles estão atrasados nas suas reuniões ou na instalação dos seus representantes, porque lá tem representantes da universidade, do governo do estado, do município e dos órgãos ambientais. Esses conselhos, eles fazem o seu plano de manejo e de uso. Só que ele não pode ser quem cuida dele, ser apenas uma ação discricionária do servidor que está lá dentro daquele parque.
E você, claro, não discriminando aquilo, porque você tem até que dizer assim, que bom que ele está se sentindo, ele tem um sentimento de pertencimento, de dizer que aquele parque é dele, ele defender ele. Mas não pode ser ao ponto de ser tão dele que não dá direito das pessoas entrarem no parque e utilizar. Então você tem que fazer através de normas, e com leis e com regras. Então eu vou lhe dar um exemplo prático. Nos Parques dos Lençóis Maranhenses, que foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo, o presidente Lula em breve estará lá, e nós estamos nos preparando para o futuro ali dentro. O Parque Nacional dos Lençóis, muita gente não sabe, inclusive os brasileiros, que ele é do tamanho da cidade de São Paulo. Só o Parque Nacional dos Lençóis. O que é que justifica o parque todo ficar fechado ou ele ser totalmente restrito, um pedacinho do parque para visitação e ainda uma visitação precária? Você viajar não sei quantas horas ou quilômetros em estradas super precárias, em cima de jardineiras, muitas delas antigas, sem nenhum tipo de incentivo que esse empreendedor tem, mas ele tem aquele carrinho ali que gera a renda dele, para chegar até uma determinada lagoa que o técnico do órgão que fiscaliza decidiu, junto com esse grupo que faz a gestão, que aquele ali você pode visitar, mas aquela outra lagoa não. Mas como é que é a lógica disso? Mas isso aconteceu, senador? Acontece. Por exemplo, você pode fazer ir de jardineira, mas se você tiver um quadriciclo modelo TV, é proibido ele entrar. Ele fazer a mesma rota hoje, mas porque não simplesmente foi criado na cabeça de quem quer que seja que não podia ter. Então, assim, é inacreditável. Aquele piloto Verstappen esteve lá em Santo Amaro, também no Parque dos Lençóis, e um seguro dele de vida não autorizou ele andar na jardineira, autorizou ele andar no TV, mas o TV, o ICMBio na época não autorizou ele andar, porque não podia andar no parque, que é menos poluente do que um carro a diesel. O projeto também falou de uma limitação, né? Não pode ser mais de 50% do parque fechado, é isso? É isso. A visitação. Aí o que está lá no projeto, para ficar claro? Lá até 50% vai ser feito a restrição do uso do parque. Então você pega aqui o parque, metade dele, até a metade dele, diz assim, isso aqui não vai ter mais visitação. Tudo bem. Ele então, pode ser todo aberto à visitação também? Pode. Não, no mínimo, não, até 20%. Não pode ser menos do que 20%. Para restrição. Agora, até 50% ele pode restringir. Então, ele pode ser 70% aberto, 80% aberto, mas vamos colocar 50% aberto, que é o que já autoriza o projeto de lei. Está autorizado. Esse 50% lá está dizendo que vão ser criadas trilhas. Então, o ICMBio, no caso que gera o Parque Nacional dos Lençóis, ele vai fazer a trilha para a Toyota, vai fazer a trilha da moto, vai fazer a trilha para o quadriciclo e trilha para o TV, por exemplo. E tem a trilha dos andarilhos, porque tem gente que faz lá, anda de Santo Amaro até Atins, vão andando 3, 4 dias, grupos de mulheres que vão contemplando a natureza durante 3, 4 dias, fazendo essa travessia a pés do parque. Acampando no caminho. Acampando e tudo. Então você vai estar dando condições para dentro nesse plano de uso ser feito tudo isso de forma regrada. O espaço do uso da Toyota é aqui, o do TV é aqui, do quadriciclo é aqui, da moto, com regras. E aí vai ser criado o fundo. Esse fundo, quem faz a gestão dele lá, no caso dos lençóis, para ficar mais fácil todo mundo compreender, mas isso se replica, para quem está me assistindo, em qualquer unidade de conservação, seja ela federal, municipal ou estadual. Então, se o parque é do estado, é do município, também pode fazer da mesma forma. Vai ser criado o fundo. Esse fundo, quem faz a gestão dele é uma instituição oficial. Então, no caso, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, um banco, Caixa Econômica Federal, é um banco público oficial. Então, esse banco ele vai fazer a gestão desse fundo. Qual é o recurso que vai para esse fundo? Você vai criar o fundo do turismo naquela região. Você vai entrar lá, que nem Jeri, Tijuca e esses outros parques,
você paga pela entrada desse parque. Você vai fazer uma visita de uma trilha, você também vai pagar por ela diária. O juiz da região ou nacional, em alguma causa, deu uma condenação e que essa condenação tem que ter retorno, uma indenização ambiental. Para o fundo dos lençóis, por exemplo. Então, ele vai depositar naquela conta que vai ajudar no nosso fundo. Cada Ele é parque amplo. vai ter o seu Vai fundo, ter é isso? pode ter o seu fundo. Cada parque pode ter o seu fundo de manutenção. O estado pode optar por ter um fundo para todos os parques daquele estado ou município? Pode, mas ele vai ser muito mais eficiente se ele, em cada parque que ele tiver unidade de conservação, ele fizer o fundo daquela. Por quê? Porque ele vai ter o plano de infraestrutura para lá, porque ele vai ter que pensar em estacionamentos, banheiros, locais que dê a condição do visitante ter um mínimo de infraestrutura na hora que ele estiver fazendo aquele passeio. Então, repito, você vai conseguir de verdade dar eficiência para a conservação desses parques. Por quê? Porque você vai conseguir arrecadar. Então, o próprio governo ficou muito interessado no projeto, o Ministério do Meio Ambiente, a equipe da ministra Marina festejou, deu muita contribuição no texto lá na Câmara. Antes mesmo de vir para o Senado, a Câmara teve essa expertise de nos ligar, conversar com o presidente, então, Rodrigo Pacheco, com o presidente já Alcolumbre em seguida, e no final do ano, quando foi votado lá na Câmara, já estava mais ou menos acordado esse texto, que foi apenas feito alguns ajustes redacionais para que a gente não deixasse, por exemplo, esse fundo ser utilizado para custeio. Não vai ser para folha de pagamento. Houve a vedação, né? Não, Ele não pode pode ser usado para custeio. Não, ele é para infraestrutura. Ele é para desenvolvimento. Então, você vai fazer lá sinalização, você vai fazer construção de rota, você vai fazer infraestrutura, o fundo pode ser utilizado. Organismos internacionais querem fazer doação para ajudar nesses parques, eles já vão poder doar direto para aquele fundo. E isso é bom porque ele não vai ser contingenciado, ele está privado, então é um recurso que vai acontecer, ele entra no caixa e vai ter que sair obrigatoriamente para que seja investido naquele parque que ele foi criado, para aquele fim. Então, isso também vai dar muito mais condição de verdade ver as coisas acontecendo. Porque hoje, muitos dos fundos, nós temos esse problema de cair no Tesouro Estado Nacional e esses tesouros, eles viram superávit, né? Superávit e também dinheiro para pagar aí juros. Senador, eu vejo uma resposta possível muito positiva para parques que têm um nível de visitação já alto. Mas a gente tem dezenas de parques que recebem poucas visitas, né? Assim, como é que vai funcionar para esses casos? Mas assim, você quando recebe pouca, tem que ver qual é o tipo de atratividade que você tem. Você não obriga o turista a ir para aquele local porque está sendo pouco visitado. Ou Ele às vezes tem que ser o local melhor não tem a infraestrutura para receber a visita, para poder né? receber. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Você pega todo o litoral do Nordeste, quem vem lá de João Pessoa até São Luís, até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar, aí você tem a Rota das Emoções, são todos passeios maravilhosos que quando chega no período agora, esse período está quente, mas quando chegar no final do ano, período de frio lá no Canadá, quantos milhões de turistas saem do Canadá para ir para o Havaí, para algumas praias de outros continentes, porque eles não conhecem aqui. E você imagina só o Canadá, eles podendo descer em São Luís ou descer em Fortaleza e poder conhecer aquele litoral todo durante o inverno, quando eles procuram um solzinho para poder fugir dos 30 graus negativos de lá. Eu estou dando um exemplo. Você imagina um mundo querendo conhecer o que o Brasil pode oferecer das suas mais belas belezas naturais que tem. É fantástico essa possibilidade. Agora, sempre com um olhar em desenvolvimento, mas também cuidando das nossas comunidades tradicionais. Você tem muitas comunidades quilombolas, comunidades tradicionais que ainda não chegou lá o desenvolvimento e que estão precisando. Eu vou te dar um exemplo concreto. Esta semana agora, eu estou com o prefeito de Barreirinhas, dos Lençóis Maranhenses, aqui em Brasília. Nós estamos lá pedindo audiência no IBAMA, porque há mais de ano eu venho brigando, chalerando, pedindo para agilizar a licença ambiental de lá
para que a Equatorial possa levar energia elétrica para comunidades que não têm. Eles vivem lá sem energia. Pessoas que vão na sede, compram sua comida, tem que comprar sal para poder segurar as coisas em caixa d'água com sal grosso lá. Você imagina só a enfermidade, tudo, todos Dentro os do problemas. Parque Nacional Dentro dos do Parque Lençóis Nacional. Maranhenses existem várias comunidades tradicionais, né? Dezenas de comunidades. E que estamos prontos lá para levar energia elétrica e estamos dependendo de uma licença. Então, essa infraestrutura ela é importantíssima para as pessoas que estão lá também. Senador, a justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades de conservação de forma inclusiva e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? O Parque Nacional dos Lençóis é um exemplo de unidade de conservação com diversas comunidades tradicionais. Qual o impacto objetivo que tem para essas comunidades, por exemplo? Olha, você imagina só nós termos ali essa geração de oportunidades, porque são geração de oportunidades. Na hora que você tem um parque que começa a ser explorado de verdade, mas de forma organizada e planejada, você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Eu tenho um caso de um investidor lá do Atins, ele antes de chegar lá, nós tínhamos os números de carteira assinada que existia no Atins. A maioria pescador e pessoas que viviam de programas sociais. Esse investidor que hoje está lá e tem lá o seu beach club, tem lá seus hotéis, tem lá restaurantes e tudo, só as carteiras de assinadas que ele tem com a esposa dele, já dá uma geração de emprego, mas dá uma dignidade enorme no povoado. Naquela época eles ficavam com medo. Pergunta se hoje os funcionários dele, colaboradores dele, querem largar de trabalhar lá para ficar dependendo de programa. Não querem. Por quê? Porque foram percebendo que com o trabalho deles, eles estão muito melhor, cuidando muito melhor da família deles. Então, você tem chance real de fazer isso. Agora eu pergunto, quantas escolas nessas comunidades ou nessas regiões, não só de lá, mas do Brasil, nós pensamos, por exemplo, fala tanto de turista, mas qual delas tem escola bilíngue pública para ensinar essas crianças a falar e a ter pelo menos o domínio de mais uma língua estrangeira ou qualquer outro tipo de desenvolvimento que possa ajudar ele melhorar ali a sua habilidade para poder ser um bom profissional. Então, isso tudo tem que ser, dentro desse projeto que eu estou falando de desenvolvimento, tem que ser pensado, mas de forma articulada no sentido de você juntar a força. Eu mesmo estou com a reunião aqui com a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Turismo para construir junto com o prefeito de Barreirinhas um fundo do Fugetur para levar a possibilidade de crédito para os donos de Toyotas lá em Barreirinhas, por exemplo, para eles poderem renovar. Nós estamos nessa fase de gestação desse projeto para eles poderem renovar essa frota desses carros que vão com os turistas lá para dentro do parque para poder comprar a juros baixos, com carência, com tudo e fazer aí com que eles tenham uma frota nova e possam dar aí também mais qualidade nesse trabalho que eles têm lá dentro do parque. Então, nós temos que estar todo o tempo correndo e avançando. O senhor falou de um investidor de Atins, né, que é uma das comunidades dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E como fazer com as comunidades tradicionais, que não são investidores? É o pequeno empreendimento, o pequeno restaurante que vai acontecer na casa do morador, né? Assim, como essa comunidade tradicional assume algum protagonismo nesse processo? Aí vai da vocação de cada um. Alguns deles têm vocação ou se colocam à disposição assim, nem colocam à disposição, não tem condição de ousar mais e acabam utilizando a sua mão de obra para ajudar, para se colocar no mercado de trabalho que aparece nas oportunidades, muito trabalho nessas regiões, e outros já têm essa vocação de empreendedorismo. Então tem lugares ali, por exemplo, de visitação que você vai ter ali na porta da casa, desde o vendedor de tapioca até a que faz ali um bom artesanato. Tem os locais de restaurantes tradicionais e que o turista ou o agente de turismo ele já sabe que tem e sabe qual é o perfil daquele grupo que está indo e ele encomenda antes. Então ele se organiza, prepara para receber e só aquela venda do final de semana dele ou do período ali de férias ele consegue ali já se programar para poder segurar durante o período de baixa temporada, vamos dizer assim. Então você tem várias possibilidades de você despertar essa vocação de cada um trabalhador que queira se inserir ali como ou empreendedor ou como trabalhador ali da indústria do turismo.
Mas existe a previsão de ações de capacitação para essas comunidades, para lidarem com o turismo? De Isso. forma sustentável, né? Ainda tem essa outra questão para trazer Isso é da também. política pública das gestões locais. É isso que nós estamos abrindo essa oportunidade. Quando nós estamos dizendo para eles que eles agora podem organizar para estruturar a visitação desses parques, através da criação do fundo e através da criação das trilhas e também do espaço físico que pode ser explorado, nós agora estamos dando aqui, ó, está aqui o queijo, vocês têm aí a faca, vamos juntar para você ter aí a faca e o queijo e poder começar a operar isso. Né? Acho não, é o primeiro passo concreto para você, de forma estruturada, começar a dar as condições para os gestores regionais, seja o Estado, a própria União, a iniciativa privada, o município, poder começar a ajudar a pensar a médio e longo prazo a estruturação dessas regiões. Senador, a morte da brasileira Juliana Marins num vulcão na Indonésia gerou comoção nacional e acendeu o alerta da necessidade de investimento em segurança, tanto para o turismo ecológico quanto para o turismo de aventura. O projeto prevê alguma forma de obrigatoriedade de investimento em segurança para esse tipo de atividade? E é no plano de manejo de uso que você vai prevendo o que tem e o que não pode fazer e como será feito. Ele não entra nesses detalhes. E essa mostra da brasileira mostra o quanto que nós ainda precisamos avançar. Lá fora, que a gente costuma, eu sempre digo que o brasileiro ele gosta muito de... tem muitos brasileiros que lá fora gostam muito de falar mal do Brasil, mas você aqui está muito mais bem avançado. E nós temos regiões que precisam melhorar, né? Tem que ajustar, tem que se criar mais condições até pela demanda que vai começar a aumentar. E o caso dela é lamentável, inexplicável. Se for verdade mesmo que ela passou 4 dias aguardando um socorro, é inacreditável, né? Em pleno século XXI, você imaginar que num local daquele, tão visitado e tão desejado por muitos, vá uma jovem para lá e perca a sua vida por uma fatalidade. Então, só temos a lamentar e, claro, que pedir muita a Deus força para a família dela e para os amigos superarem esse momento difícil. Senador, em relação a estratégias para coletar dados e monitoramento das visitações, né? O projeto prevê que haja uma inteligência aí nessa coleta de dados e uso desses dados para melhoria do sistema? É porque você tem condição, com recurso, de planejar. Você não vai conseguir fazer nenhum tipo de obra, nenhum tipo de ação, nenhum tipo de articulação sem condições. Então, na hora que você tem, de verdade, a condição de mapear a sua real necessidade e a sua real demanda, você consegue mapear a segurança, você consegue fazer com que esse bom uso ele aconteça de forma articulada. Há 5 anos atrás, se nós fôssemos falar de, por exemplo, o Parque dos Lençóis, tivesse que se fazer o monitoramento dele, você imaginava helicóptero, um custo altíssimo para ter que ficar sobrevoando e tudo. Hoje você pode fazer isso com drone. Né? Hoje você pode fazer aí com inteligência artificial, você pode ter pontos com câmeras inteligentes. Então, assim, tem muitas soluções tecnológicas que ela pode estar convergindo não para reprimir, não para perseguir, mas para ajudar na gestão, que é a ideia. Senador, que cenário o senhor vê desenhado para as unidades de conservação, para os parques ambientais brasileiros, a partir do momento que esse projeto se torna uma lei? Olha, eu vejo um cenário muito otimista, ao mesmo tempo com essa visão desenvolvimentista, articulada com todos os amantes da natureza. O Brasil ele está se preparando e eu não tenho dúvida que já já nós seremos um dos lugares mais visitados do mundo. Nós temos belezas aqui inimagináveis. Você fala da Amazônia, do Pantanal, desses nossos parques, do litoral. Tem muita beleza natural que as pessoas podem vir conhecer, Jalapão, então assim, você tem muitas coisas que dá para conhecer, dá para explorar, agora é preciso você fazer isso de forma planejada como está se fazendo agora. Então, mais do que uma lei, o que nasce aqui é uma esperança de bom senso para que os órgãos, todos e também os gestores públicos e também o amante do turismo, ele possa ir para lá participar
dessa contemplação da forma que for combinada com todos. E cada um cumprindo a sua parte, nós temos como ter uma ótima convivência e, acima de tudo, muito desenvolvimento, porque ele vai para lá, vai deixar dinheiro e esse dinheiro vai gerar emprego e vai gerar infraestrutura também para a sua região. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, e as pessoas que ainda não conheceram aí essas belezas que eu falei, comecem aí a se planejar, parar de ir um pouquinho para o exterior para poder começar a contemplar um pouquinho o que você tem de melhor, que é o Brasil.